Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Vamos chegando. Hoje nosso 25º episódio, agora à noite, com o professor Gabriel Marques, do Amapá. Estamos encaminhando para o final do nosso projeto. Hoje de manhã tivemos uma live sensacional com a professora Aline, representando o estado de Minas. E essa live já está salva no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Convido todo mundo a assistir. Foi realmente emocionante a nossa conversa hoje pela manhã. E agora vamos encaminhar, como dito, o nosso 25º episódio com o professor Gabriel. Vamos conversar certamente muita coisa legal, muita coisa interessante sobre a docência no estado do Amapá. Para nós aqui bastante distante, né? Mas certamente muito interessante. O professor Gabriel já está aqui conosco, eu vou aceitar aqui o convite dele para que a gente possa dar início à nossa live. O pessoal está chegando aí, vou tentar fixar o tema aqui da nossa live. Bom, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Vamos lá. Ver se funciona. Se vai dar certo. Olá. Entrando. Ih, caiu aqui o professor Gabriel. Acho que ele deve voltar aqui para falar conosco. Bom, o professor Gabriel estiver nos ouvindo aí, vê se consegue sair e voltar de novo, costuma ficar melhor. Enquanto isso, eu vou convidar o pessoal aqui para amanhã, às 17 horas, imperdível, o nosso projeto vai até a Bahia, conversar com ninguém menos, o professor Fred Dier Júnior, meu professor no pós-doutorado, professor de muita gente aqui, grande incentivador desse projeto e de vários outros, né? O professor Fred Dier pensa em apresentações e comentários. Então, amanhã, nosso 26º episódio, com o professor Fred Dias, às 17 horas, também aqui pelo @professor Márcio Faria. E depois, na quarta-feira, nosso 27º episódio, para a gente completar o mapa, por incrível que possa parecer, todos os estados da federação. Nós vamos então conversar com o professor Leonardo Carneiro da Cunha, apresentando o estado do Pernambuco, às 20 horas. Então, repetindo, amanhã, terça-feira, às 17 horas, professor Fred Dier. Na quarta-feira, às 20 horas, professor Leonardo Carneiro da Cunha, representando o estado do Pernambuco. Então, com isso, nós vamos completar todo o mapa, passando todos os estados, desde o primeiro, lá no estado do Alagoas, passando por todos os outros, nesse projeto nosso de vida de professor. O professor Gabriel está entrando aqui, eu vou pedir para ele sair. Professor Gabriel, estou ouvindo seu áudio, mas não consigo assisti-lo, não consigo vê-lo. Vou pedir para você sair e voltar novamente. Vamos ver se agora vai dar certo. Bom, enquanto isso, queria convidar todo mundo a conhecer o canal do YouTube, lá o www.youtube.com/cdecasa/professor Márcio Faria. Lá tem todos os episódios da nossa série de lives e também diversas outras palestras que eu já proferi, tem materiais interessantes. Recentemente publiquei ali um discurso do professor Barbosa Moreira, imperdível também. Convido todo mundo, então, a conhecer o canal. Vamos ver agora se vai dar certo. O Gabriel já entrou e saiu novamente aqui. Vamos ver se vai funcionar agora, torcer para dar certo. Bom, agora sim, consigo vê-lo. Boa noite, meu Agora caro. foi, professor? Tudo bem? Tudo bom, professor Márcio? Tudo tranquilo? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Bom, muito bom. Bom, boa noite então, professor Gabriel. Estava aqui falando rapidamente sobre o nosso projeto enquanto você estava entrando, mas queria primeiro aqui, antes de começar, te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Eu devo confessar a você e todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir, que foi o último estado que eu consegui agendar, né? O estado do Amapá foi o mais difícil de todos os outros. Contei com a colaboração valiosa do professor seu xará de sobrenome, professor Marques do Tocantins,
Vinícius Marques me ajudou, né? E fico feliz a gente ter conseguido marcar aqui nessa semana tão especial para mim, na semana especial para você e para todos nós professores, na Semana do Professor. Então, desde logo, queria aqui deixar o meu agradecimento. Fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação do seu currículo e aí já te passo a bola para a gente começar a conversar sobre a nossa carreira, sobre a vida de professor. Tudo bem? Tá certo, professor. Bom, vamos lá. Então, o professor Gabriel Marques, nosso representante aqui do Amapá, ele é advogado, é professor adjunto de Direito Constitucional, Administrativo e Tributário da Universidade Federal do Amapá, é doutor em Direito Público pela UERJ, mestre em Direito pela UFRJ, especialista em Direito de Saúde pela Fiocruz, é bacharel em Direito pela UERJ, integrante efetivo da Comissão de Direito Constitucional do IAB, do Instituto Advogado do Brasil. Bom, professor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz de você poder, como eu disse, fazer parte desse meu projeto e queria que você, para começar, contasse para nós um pouco da sua carreira como professor, da sua vida de professor, como é que foi, como é que a docência entrou na sua vida e como é que você foi também se tornar professor aí no Amapá, um estado tão distante, sendo que eu sei que você, né, acabei de ler seu currículo, inclusive, meu colega da UERJ, né, o UERJiano como eu. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, você tem a palavra. Eu que agradeço, professor. Para mim é um motivo de muita alegria estar participando aqui desse seu projeto. Como eu lhe falei, eu não conhecia, né? Quando você entrou em contato comigo, eu fiquei bastante entusiasmado, até justamente por ser professor, dedicação exclusiva e tal. Então, assim, a docência realmente ela é a minha vida, né? Então, foi algo bastante gratificante quando eu tive esse convite de poder compartilhar um pouco da minha experiência, ainda que não seja muito larga, né? Eu tenho 31 anos ainda, né? Então, estou caminhando por essa estrada há pouco tempo, né? Mas, como você mesmo perguntou, a docência ela entrou na minha vida há bastante tempo, apesar disso. Eu já no colégio, aí por volta da sexta, sétima série, aquela coisa toda, eu já gostava bastante, né? E eu tinha muita afeição com a disciplina de história naquela época. Então, a princípio, eu até queria fazer história. E aí, queria ser professor dessa disciplina. Mas aí, calhou na minha vida de eu fazer técnico em contabilidade. Eu passei numa prova no ensino médio, para estudar na FATEC, que é uma escola técnica estadual. E aí eu fui fazer técnico em contabilidade, e lá é que eu descobri o direito, porque eu tinha disciplinas da área de contabilidade, mas disciplina de direito também. E no técnico em contabilidade eu me apaixonei por direito público, que até tem muita conexão com história, né? Então talvez tenha sido por isso até. E aí eu falei, não, eu agora quero fazer direito. Eu vou fazer direito e vou tentar o vestibular para direito. E aí quando eu entrei na universidade, na UERJ, logo assim, eu tive a sorte de emendar uma coisa na outra, né? Eu entrei com 16 anos na universidade, então assim que entrei, eu me encantei com o direito constitucional, que era logo no primeiro período, na época era o professor Paulo Galvão que dava a disciplina, ele já é aposentado na UERJ, e naquele momento ali que eu entrei na universidade, eu me encantei com o ambiente, me encantei com a experiência das disciplinas, me encantei com os professores que eu tive, sobretudo nos primeiros semestres. E aí eu falei, bom, eu estou gostando disso aqui, é isso aqui mesmo que eu quero seguir, direito, ok. E aí a gente foi passando os períodos, e algo que me despertou mesmo para a docência na área do direito, no ensino superior, né, que me fez lembrar o sonho lá da 8ª série, da 7ª série de ser professor na época de história, foi um grupo de pesquisa que a gente fez enquanto eu e mais alguns colegas da minha própria turma, nós começamos a ajudar uns aos outros. Né? Então, alguns colegas tinham dificuldade em algumas disciplinas, outros tinham facilidade, a gente se juntou, tinha uma salinha na biblioteca na época, que hoje em dia nem sei se ela é mais acessível, era uma salinha de sala de vídeo, a gente agendava às vezes a sala de vídeo lá horas a fio pra gente, aí ficávamos lá 6, 7 colegas
e um dava aula para os outros, né? Eu dava aula de constitucional, tinha colegas que davam aula de penal, tinha colega que dava aula de civil, e ali eu fui despertando para aquilo. Fiz monitoria, participei de grupo de pesquisa durante a graduação, e aí eu decidi ali, do meio para o fim da faculdade, que eu queria seguir adiante com a carreira acadêmica, que esse era o principal objetivo. Poderia até exercer uma outra profissão, poderia até exercer uma outra atividade, na verdade, mas a docência, ela tinha que fazer parte, ela seria a minha principal tarefa. E aí foi isso, eu emendei também em seguida no mestrado, logo que saí da graduação. No mestrado, aquela vida de bolsista, né? Muito trabalho, pouco dinheiro. E aí eu fui desenvolvendo outras habilidades, né, como escrita de textos, trabalhos científicos, fui conhecendo a vida acadêmica de fato, né, reunião de colegiado, essas coisas todas que a gente vai tendo contato já na pós-graduação estrito, né, coisa que a gente não vê muito na graduação. Fui tendo mais proximidade com os professores, isso também foi me motivando a seguir a carreira. E, bom, aí terminei a graduação, aliás, terminei o mestrado. Como eu falei, a bolsa acabou, né? A gente era bolsista, mas enquanto a gente é bolsista, mesmo sendo pouco, tem aquele todo mês certinho, né? Acabou a bolsa, acabou o mestrado, você se vê desempregado da noite pro dia e Acabou sem o cair milho, acabou a pipoca. Exatamente, né? Não tá caindo mais nada. E aí, naquela época, aqui no Rio estava muito difícil arrumar emprego, muito difícil. Mesmo com o mestrado recém-formado, tinha na época, um pouco antes, ou na mesma época, algo assim, a Gama Filho tinha falido. Então, assim, você tinha muito professor já com bastante experiência, muito bem qualificado, há anos de docência na rua, então o mercado de trabalho estava saturado, impossível. Por uma colega que participou de um evento que tinha falado que tinha trabalhado em Rondônia e tal. Eu fiquei sabendo depois de uma seleção que estavam fazendo para uma faculdade particular lá. E aí fui até incentivado na época pela minha antiga orientadora do mestrado, que falou, olha, vai pegar experiência, vai encarar a turma, vai dar aula, que isso é importante, não sei o quê. E aí eu falei, bom, vou, né? Vou participar e mandei currículo, tal, fiz entrevista, fui aprovado. Minha mãe ficou assustada de início, aquela coisa. Meu Deus, Rondônia, tão longe. A gente não conhece nada, não tem parente, não tem ninguém. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer a experiência, vamos lá. Aí fiquei em Rondônia durante um ano e pouquinho. Foi uma experiência muito boa, realmente. Tinha muitas turmas. Inicialmente eu dei aula de disciplinas que não eram da minha prática, né, do meu mestrado, daquilo que eu estava mais acostumado. Você vai pegando mesmo tapa-buraco. Deram direito civil. Eu gostava de direito civil na graduação, tive um ótimo professor. E sociologia jurídica. E, bom, eu falei, vamos encarar. A experiência foi legal, mas é aquilo, eu queria seguir a docência, né? E você sabe, né? Para seguir a docência, o direito, o ensino superior, a gente, para começar a pensar em ser alguém, a gente precisa pelo menos ter um doutorado, né? E ali eu estava ainda com um mestrado ainda, então eu precisava encarar a continuidade da minha formação. E aí, por uma questão das faculdades particulares no geral, infelizmente, tem uma certa dificuldade de entender essa necessidade da formação continuada do professor. Elas gostam mais do professor já formado, que não tem trabalho, não há investimento, aquela coisa. Eu falei, bom, eu preciso arrumar um emprego numa universidade pública se eu quiser
fazer o meu doutorado, porque eu já sei que ou eu vou fazer o doutorado ou eu vou ter um emprego. As duas coisas no âmbito particular vai ficar difícil. E aí eu peguei um dia o computador, a internet, eu estava fazendo eu já estava fazendo, já estava fazendo. Eu já estava fazendo a seleção do doutorado na UERJ ao mesmo tempo, fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que no fim do ano eu tive notícia tanto do concurso quanto da. Aliás, eu tomei posse e passei no doutorado por coisa de a diferença de uma semana. Nossa, e aí eu falei, bom, eu preciso passar num concurso para poder fazer o meu doutorado. E aí eu olhei assim, nossa, qual o concurso que está aberto? Aquela coisa assim, do desespero, né? Na época já estava já uma situação já assim, já se percebia uma dificuldade de abrir concurso, já estavam se fechando as portas, o Reúne já estava já numa outra vibe, já era o governo Temer, e aí eu comecei a ficar com medo da dificuldade de ter concurso e isso atrasar a formação, etc. Eu falei, olha, o primeiro concurso que eu vi aqui que estiver aberto, eu vou fazer. Aí estava aberto o Amapá. E aí eu fui fazer o concurso. Aí eu ainda brinquei com a minha mãe. Eu falei, mãe, você falou que o Rondônia era longe, mas o Amapá é um pouquinho mais. E aí foi isso. Foi assim que eu fui parar no Amapá mesmo, na Universidade Federal lá. E tô lá já vai fazer 5 anos, agora no fim do ano. Que legal. E acabou que no final das contas as coisas se encontraram, né? Você conseguiu fazer o doutorado que queria, conseguiu entrar no concurso e se tornou professor DE, enfim, né? As coisas que eventualmente podem parecer completamente sem nexo, no final das contas elas acabam se ligando, né? Isso é bem legal. Sim, assim, e é legal a sua história porque vários colegas que têm conversado comigo também dizem histórias assim que normalmente no começo parecem sem pé nem cabeça e no final as coisas acabam se ajeitando, né? E isso é bem legal. Que bom. Bom, você falou um pouco para nós da sua história, como é que você chegou até o Amapá, como é que se tornou professor. E aí, claro, você, tanto na graduação quanto no mestrado, doutorado, certamente teve professores maravilhosos, né? Alguns que você citou eu até conheço, outros que você certamente teve aula, eu também tive a oportunidade de ter, por nós compartilharmos um pouco aí da universidade, eventualmente até estávamos juntos na UERJ em períodos, obviamente estudando coisas diferentes, mas talvez até no mesmo período, enfim. E eu queria que se você pudesse, porque aqui a nossa ideia com esse projeto tem vários propósitos, mas um deles é homenagear tanto os professores que estão sendo entrevistados, como aqueles que ajudaram o professor a se informar. Então, se você pudesse citar um ou mais professores como homenagem aqui, que certamente influenciaram, que fizeram com que você escolhesse essa carreira, eu gostaria de ouvi-lo e também, obviamente, você dizendo a razão, o porquê dessa escolha. Eu tive, sim, essa paixão que eu tive inicialmente pela disciplina de História, ela foi motivada, com certeza, por um professor. A gente, quase sempre, né, dos casos na nossa vida acadêmica, a gente se apaixona pelas disciplinas por conta, sobretudo, do professor, né? A disciplina ela vem a reboque, mas o professor ele facilita o caminho. Eu tive um professor ainda no ensino fundamental, que foi o professor Antônio Olmos. Ele era um espanhol, já era idoso já, mas era um excelente professor e aquilo que foi o contato com ele que foi o que me despertou para a disciplina. No ensino técnico, eu tive o professor Lima, que foi um professor que ele era professor de contabilidade, mas era um cara que ele tinha uma facilidade para explicar. Ele brincava, ele ensinava a gente a fazer balanço, essas coisas assim, né, que a gente aprende no técnico. Ele ensinava aquilo com regrinhas, com máximas, com princípios. Ele fazia uma lista, uma tábua de 10 mandamentos da contabilidade. Ele tinha essas coisas assim. Era bem legal. No ensino superior já, né, eu falei para o professor Paulo Galvão, foi aquele que me despertou para o direito constitucional. Eu fui aluno dele na graduação. Quem mais? O professor Guilherme Calmon, direito civil, foi um ótimo professor. Eu tive a sorte de ser aluno dele
durante 5 anos. Ele foi, inclusive, patrono da minha turma, né? Ele, hoje em dia, eu não sei mais, se eu não, salvo engano, na UERJ, agora os professores eles não seguem mais os 5 anos, mas na minha época ainda tinha essa tradição ainda, né? O professor pegava a gente no início e até o fim do curso, e ele, como era direito civil eram 5 anos, 10 períodos, ele deu aula do primeiro ao último, né? Muito até da minha didática, assim, da minha forma de dar aula no ensino superior, eu devo muito a ele. Eu espelhava bastante. Era um professor muito responsável, é ainda hoje, né? Às vezes a gente brincava assim, a aula do professor Calmon começa às 7 da manhã. 7 não, 10 para as 7 da manhã. Ele chegava na sala, no primeiro a chegar. Quem mais? No mestrado eu tive também a minha orientadora, que foi a professora Cecília Lois. Ela recentemente até faleceu lá na UF, ela era professora da UFRJ. Ela foi uma professora que me inspirou muito para o dia a dia da vida acadêmica. Eu aprendi muito com ela nessa parte, sobretudo da burocracia, dos artigos científicos. Ela tinha bastante experiência nisso, e isso também foi muito importante. Ainda hoje também eu devo bastante isso a ela. E foi ela que te deu a ideia de ir para Rondônia, né? Pelo que você me contou há pouco tempo. Ela não me deu a ideia de ir para Rondônia. Ela falou assim, olha, vai para o mundo, vai dar aula. Sim, porque... vai pegar experiências, né? Exatamente, vai pegar experiência, porque até para você ter certeza de que é isso mesmo que você quer. E aí Rondônia apareceu justamente porque era o que estava na época ali na bússola, aparecendo ali, né? Olha, a bússola está apontando para cá, então vamos lá. Entendi. Bom, que legal. Bom, eu aqui, a gente tem também, assim, um outro objetivo, né? Você já assistiu alguns episódios, né? O pessoal que está chegando agora, é bom e interessante frisar, que é também incentivar novos profissionais, né? E isso, eu sempre brinco que as coisas boas, elas normalmente a gente publica, normalmente a gente faz questão de mencionar, né? Mas as coisas que não são tão boas a gente não fala normalmente, né? Dificilmente você tem um Instagram que a pessoa publica coisas ruins, ou no Facebook, ou qualquer outro lugar, né? Então, às vezes a pessoa, aquele aluno, aquele menino novo, aquela menina que está começando, ela vê lá aqueles professores falando, nossa, que maravilha. E quando entram, veem que eventualmente tem algumas dificuldades, eventualmente não, que tem muitas dificuldades. Então eu queria que você pudesse destacar para mim alguns momentos marcantes na sua carreira, que desde a época que você considerou ali, como começou a dar aulas ali até para os próprios colegas, não tem problema, mas momentos marcantes positivamente, coisas boas que a sua carreira já lhe trouxe, e eventualmente coisas que não deram muito certo, mas que de alguma maneira serviram para você como uma forma de aprendizado, alguma coisa que você queira destacar que valha como uma dica aí para as pessoas que estão nos assistindo. Momentos marcantes, eu acredito assim, hoje eu resumo a um deles, que para mim é a defesa da tese, né? Na minha concepção, eu acho que agora é que realmente começa a minha vida como professor. Até então, eu acho que eu sempre leio a minha vida até então como um estagiário. E a partir de agora, eu realmente, talvez pelo fato de chegar ao último degrau, né, do ensino, do estudo, e agora eu não tem mais ninguém para estar ali em cima de mim, me orientando. Então, assim, agora é por mim mesmo, né? Olha, daqui para frente agora você constrói a tua carreira sozinho. Então, acho que assim, hoje, para mim, eu resumo um momento marcante na minha vida como o fim do doutorado, defesa da tese, até porque a minha experiência para concluir o doutorado, ela foi muito complexa, ela foi uma experiência muito difícil, muito pesada. Por quê? Porque o fato de eu trabalhar no Amapá e fazer o doutorado aqui no Rio, ainda que eu tenha a facilidade, né, da casa dos meus pais e tudo, a distância é muito grande, o gasto era enorme, muitas vezes o cansaço também era algo que marcava muito, a dificuldade de, às vezes, sair de um dia e já ter que no dia seguinte me apresentar na universidade novamente para dar aula.
e às vezes os voos para o Amapá, sobretudo, são voos na madrugada, ou os voos que voltam aqui para o Rio também são. Nesse meio tempo eu casei, nesse meio tempo eu tive uma filha, então assim, foi acontecendo tudo ao mesmo tempo, e para coroar tudo isso, a minha defesa ela foi marcada no início da pandemia. E aí, quando eu marquei finalmente a defesa, eu tive que desmarcá-la, Não. porque foi quando começou o lockdown, tudo fechou. Eu tinha um professor na banca, o professor Ribas, da UFRJ, que é um idoso já, e coitado, a filha, os filhos proibiram ele de sair de casa. Então foi aquela dificuldade. E aí eu me vi dentro de um momento em que eu precisava me adaptar. A universidade também, no início, também não sabia muito o que fazer. Quando as coisas passaram um pouco, quase uns 20, 30 dias depois do início do início da pandemia aqui no Rio, eu tive que marcar defesa online, né? E aí, assim, a minha vida inteira eu fiquei esperando a defesa, né, lá no Salão Nobre da Salão UERJ, Nobre da aquela UERJ, o coisa famoso toda. salão. É. Pois é, né? Pensando ali, eu tive que fazer a defesa no computador aqui em casa mesmo, porque eu tive que me adaptar ao momento, né? Então, Claro. hoje eu resumo realmente a esse instante da minha vida, como um momento assim marcante, porque para mim é o coroamento do Sim, não esforço há e o dúvida. início É. Só quem passou sabe bem da vida. como é, né? Exatamente. E acho que assim, de fato, a vida do professor ela tem algumas dificuldades. Eu acho que se eu pudesse citar algum ponto negativo, eu citaria talvez, não é bem ponto negativo, mas algumas situações em que você às vezes se sente constrangido. Por exemplo, na instituição onde eu trabalhei, que era uma instituição privada e tal, você tinha às vezes o fiscal do professor. E aí o fiscal do professor passava na sala olhando se o professor estava dando aula, se o professor tinha liberado cedo, aquela coisa toda. Assim, era uma coisa assim que me deixava um pouco constrangido, porque, sei, na minha concepção, se a pessoa está dando aula no ensino superior, se a gente está no ensino superior, ela tem um mínimo de consciência, de formação, né? Não, mas era uma política que havia lá, né? Às vezes até os alunos brincavam, professor, ó, o fiscal já passou, né? Já pode liberar a Pode ir gente se embora. quiser. E acho que uma outra situação também que eu acho que é um ponto negativo também algumas, alguns embates que você às vezes tem com alunos que às vezes, sobretudo na produção do TCC, né? Que às vezes você quer conversar, você fala, olha, isso é uma grande dificuldade no ensino do direito, né? Olha, isso é uma hipótese, olha, isso um objetivo, olha, é assim que a gente constrói um texto, olha, você tem que ter uma bibliografia aqui mais aprofundada, não trabalhar com manuais, etc. E às vezes é difícil você romper essa barreira no ensino da graduação. E aí, às vezes, o aluno olha para a gente como se nós fôssemos os culpados que estivéssemos dificultando a vida dele, né? Não, o professor está dificultando a minha vida, está vindo com uma teoria, está vindo com metodologia, está vindo com uma encheção de saco, né? Enquanto tem outro professor lá que deixa eu trabalhar com o manual lá, o basicão. E aí, isso para mim, às vezes, é um pouco chato, desmotivador, né? Porque às vezes você ser um pouco exigente, até para fins de incutir na cabeça do aluno a necessidade dele obter uma boa formação, isso traz o peso de que você, às vezes, traz o peso de você ser mal visto pelo fato de que, às vezes, é inevitável que você seja comparado com outros colegas que não são tão exigentes e deixam a coisa andar, o barco andar, e aí ele passa a ser
o professor responsável, o grande amigo de todo mundo, e você o vilão, né? Você é o Então, às contrário. vezes, isso às vezes é um pouco chato, né? Mas a gente vai se adaptando. É do jogo, né? Eu brinco assim que eu tenho sido chamado muito pouco para bancas que não são de meus orientandos. E muito por conta disso Exatamente. também. Porque Esse é o maior tanto que sinal. Esse é o maior sinal. no final do ano eu vejo colegas com 30 bancas, 20 bancas, eu tenho 4, 5. É bom por É, um lado, porque eu posso me dedicar àquelas, né? E aí eu também sei que quando o aluno me escolhe é porque de fato ele fez uma escolha consciente, né? Até brinco, olha, se exato. você realmente, você tem certeza que você está me chamando? Ó, aí, não, meus amigos já me contaram como é que é. Falei, então tá bom, então É, vamos para a banca, que acho que tem que ser assim, esse é realmente. o Eu acho que melhor tem que aluno, esse é o melhor aluno. e normalmente são trabalhos bons, né? Então acaba que uma coisa puxa a outra também, e vale a pena nesse sentido a gente ser um pouco mais exigente, né? Você tem razão nesse sentido. Bom, a gente está falando um pouco você falou um pouco de TCC e tal, vamos falar um pouco de aula, né? Como é que, de sala de aula, do dia a dia mesmo do professor ali. Como eu disse, nossa ideia aqui também é trazer novos profissionais, então estou vendo aqui alguns ex-alunos presentes, fico feliz que eles estejam acompanhando. Eu queria que você falasse um pouco, professor, sobre o seu método de aula e sobre o seu método de avaliação. Se você tem alguma dica para dar para a gente a respeito disso, e também se você tem alguma coisa que você já percebeu que tem funcionado melhor ou não, enfim, agradeço se você puder falar sobre isso, mas antes só queria agradecer também a presença da professora Thaís Pascoal está aqui, uma grande colega do Direito Processual, professor, grande meu amigo Lucas está aqui, procurador da República está aqui nos assistindo também, e vários ex-alunos aqui presentes também, fico feliz com a audiência de todo mundo. Bom, então como eu tinha dito, se você puder falar para nós sobre métodos de aula e avaliação, fico feliz. As minhas aulas, eu gosto muito de quadro. Eu já tentei algumas vezes a experiência de dar aula com data show, com slides, PowerPoint, e eu me sinto engessado, a aula não flui. Então eu gosto mesmo de encher o quadro, é, e, e, e as aulas, elas são, no geral, eu gosto bastante de andar pela sala, de dialogar com os alunos, de questioná-los. E, assim, em matéria de método, nesse sentido, eu gosto muito de usar o quadro e vou riscando normalmente os pontos, vou circulando os pontos que a partir dos quais eu vou avançando. Até para eu me situar os alunos também, muitas vezes, onde eu estou durante a aula, né? Fora o famoso COSP-GIS, né, que é realmente algo que eu gosto bastante. Às vezes é mal visto, mas eu ainda particularmente sou muito adepto dele. Eu gosto muito de seminários. Então, normalmente, eu vou mesclando uma coisa com a outra. Normalmente, quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que eu sempre arrumo um jeito de enfiar um seminário no meio. Primeiro porque eu gosto da experiência, eu acho que ela faz com que o aluno ele saia daquela posição de receptador, né, e passe a ter a responsabilidade de comunicar o conteúdo também para os colegas. E segundo, porque eu acho que é a partir dos seminários que muitas das vezes eu consigo identificar aqueles alunos que estão mais abertos, ou até que têm a vocação mesmo de nascença, de berço, de DNA, que seja, para a docência. Então ali eu consigo normalmente identificar esses alunos e aí, em geral, eu convido, eu converso, eu chamo, olha, eu falo, olha, você tem uma abertura, você tem uma facilidade para isso, talvez fosse interessante você investir, Que né? legal. Então o seminário ele acaba me dando essa dupla vertente aí de aplicabilidade. Sim, sim. Agora, você perguntou, acho que de prova também, não é? De avaliação, Avaliação eu gosto, talvez pela minha experiência na UERJ, eu trouxe isso para a minha vida, e eu acabo replicando. Então, assim, na minha graduação, eu acho que 90% das minhas provas foram provas discursivas.
lá nós, não sei como está hoje, mas na época nós tínhamos esse perfil. E eu tento manter. Eu gosto das provas discursivas, eu gosto que o aluno escreva, eu gosto que ele desenvolva o raciocínio, que ele faça uma resposta. Isso, às vezes, também um dificultador. Há discentes hoje, eu tenho identificado isso, embora não tenha tanta experiência por tanto tempo na docência, mas eu tenho identificado que, talvez, motivado pela situação dos concursos públicos, de provas de múltipla escolha, há uma certa preguiça dos alunos em escrever. Normalmente vem a prova discursiva como, poxa, professor, prova discursiva, você não está com nada, né? Isso é coisa do tempo do Clóvis de Bevilacqua, não é da nossa época, né? E aí, mas eu assim, eu sempre costumo falar para eles, olha, se vocês não aprenderem a desenvolver o raciocínio, se vocês não aprenderem a escrever um texto começo, meio e fim agora, como é que vocês vão fazer quando vocês saírem da graduação para escrever que seja uma petição, se você quiser ser advogado, para fazer até um concurso para sacerdócio jurídico, para ser juiz, para ser promotor, porque vai precisar escrever. Então a hora de treinar é agora, né? Se deixar para depois fica mais difícil. Então eu gosto bastante da prova discursiva, né? Mas às vezes eu sou tentado, convencido pela turma a adotar a prova de múltipla escolha. Acaba que o pedido às vezes é tão forte que a gente acaba cedendo, né? Não tem outra saída. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação. Tudo bem, né? Bom, que legal. Bom você falado isso, porque eu também sofro às vezes esses pedidos, então a gente se sente confortável, né? Quando alguém compartilha esse problema conosco, né? Bom, nós estamos falando também sobre uma outra atividade, eu queria falar um pouco agora sobre uma outra atividade do professor, que também é muito importante, você a mencionou recentemente, né? Há pouco tempo atrás, que foi a sua escrita da tese de doutorado, né? Foi uma grande sensação, uma grande vitória para você. E aí, claro, nós como professores, a gente acaba tendo que orientar alunos, seja diretamente, seja na banca, como você já mencionou. E aí sempre vem aquela pergunta, né, professor, mas como que você escreve? Você tem um método específico de pesquisa? Você tem um horário do dia próprio para isso? Você tem alguma dica que você pode dar para a gente sobre isso? Então, como eu recebo muitas dessas perguntas, eu também repasso elas para os meus colegas que estão sendo entrevistados. Aí, se você puder citar um pouco da sua experiência como escritor, recentemente, inclusive, né, como vou dito, você defendeu a tese, então está bem fresco aí para você. Se você puder dar uma dica para a gente nesse sentido, seria legal também. Eu sou mais produtivo do meio da tarde até a noite. E isso é um pouco de cada um, né? Acho que eu já acompanhei uma live aqui que você até, inclusive, falou que gostava de produzir mais na madrugada, né? Sim, eu, por exemplo, não produzo de madrugada. Eu preciso, muitas das vezes, se eu tiver que fazer alguma coisa de noite, eu tenho que dormir antes, para depois acordar e dar conta. Então, assim, o momento mais produtivo para mim do dia é esse. Eu acordo, café, almoço, e aí quando começa assim, o meio da tarde, até 10, meia-noite, eu vou bem. Agora, a forma de escrita, né, como eu produzo os textos em si, é uma forma assim, meio anárquica. A minha esposa, às vezes, até brigava comigo quando eu estava no doutorado, porque eu tive que mudar o tema, né? Eu entrei com um projeto, acabei defendendo um outro trabalho. Mas até eu identificar realmente o projeto, eu tive várias ideias, né? Mas aí, porque normalmente, quando eu vou desenvolver algum texto, eu tenho uma ideia, eu penso em alguma coisa, e aí eu corro para ver se aquilo é viável, né? Eu começo a pesquisar material, começo a ver se tem lógica, começo a rascunhar alguma coisa para ver se aquilo ali dá para desenvolver começo, meio e fim, se não vai ficar uma coisa perdida no ar.
né? E aí, para isso, eu leio muita coisa, pesquiso muita coisa, fico às vezes dias a fio para poder desenvolver realmente um estofo suficiente para eu sentar e confirmar para mim mesmo. Realmente, agora dá para ir adiante, agora dá para escrever. E aí, quando eu tomo esse posicionamento, eu rascunho um desenvolvimento assim, básico, o que eu tenho, como eu vou desenvolver isso, onde eu quero chegar, coloco as minhas ideias um pouco bagunçadas no papel e parto para escrever, né? Mais ou menos dentro daquilo que eu já tenho em mente do que eu vou desenvolver ali no trabalho. Aí eu vou e vou acrescentando, vou enriquecendo, vou melhorando aquele desenvolvimento inicial que eu tinha rascunhado no papel. E aí até porque isso é um outro ponto também, para a produção de texto, eu gosto muito do texto físico, do papel, do livro, né? Então aí é uma bagunça, né? Fica papel para tudo quanto é lado. Eu risco uma coisa e jogo para baixo, jogo outra por cima, e às vezes a minha esposa chega e fala: a mesa tá uma bagunça, né? De trabalho, tá uma zona, tá não sei o quê. Eu falo: pelo amor de Deus, não mexe na ordem dos papéis. A ordem dos papéis, eu sei que eles estão arrumados naquela ordem, senão eu vou me perder. É uma bagunça organizada, né? Na minha cabeça faz todo sentido. Isso é um problema. Eu tive uma vez, aconteceu exatamente comigo isso. Também tem esse hábito de começar a escrever à mão, depois. E aí, na época, foi uma pessoa trabalhar na minha casa e achou que estava muito bagunçado. Organizou todos os livros, colocou Nossa. todos na estante, né, da cabeça dela, claro. Assim. E aí eu demorei quase 2 dias para achar os livros, porque eles se misturavam, né? Tem toda uma ordem cronológica ali, ou então uma ordem de assunto, uma ordem. Nossa, foi uma bagunça, uma confusão, coitada. E aí ela ficou super sem graça, falou que fez na boa vontade, né? Mas enfim, acontece, né? A gente sabe que Eu imagino. A dor no coração quando chegou. Nossa, e viu. Foi duro. Porque eu trabalho muito de madrugada, então eu fui dormir, sei lá, 5 horas da manhã. E aí quando eu acordei, aquilo que eu tinha deixado ali, né, pronto para poder no outro dia voltar, já estava tudo bagunçado na cabeça. Para ela arrumado, para mim bagunçado, né? Foi horrível. Mas enfim, né? Vivendo e aprendendo. Bom, professor, a gente estava falando sobre sala de aula, falamos sobre como você chegou até o Amapá, né? E aí no Amapá você é DE, você é dedicação exclusiva, que é algo não muito comum na carreira jurídica, né? E você, nesse sentido, sendo DE, teve a oportunidade de fazer o doutorado, né? E aí eventualmente também tem outras dificuldades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que maneira isso te ajuda ou te atrapalha como professor. Você acha que isso é uma vantagem ou desvantagem? Enfim, conte um pouco para nós, até para quem não conhece a realidade, conhecer melhor como é a vida do professor DE. Assim, a vantagem é que eu estou realmente em dedicação à docência, ao estudo, ao ensino, né? Então, eu tenho mais liberdade para pegar um livro e ler, fazer uma pesquisa com mais tranquilidade, porque eu não tenho outras responsabilidades, né? Eu não tenho prazos, eu não tenho essas outras responsabilidades que você às vezes tem quando você está exercendo uma outra atividade, né, ligada ao direito, advocacia mesmo, por exemplo. Você tem que fazer muitas vezes reunião com clientes, essas coisas. Então, para mim, a principal vantagem é essa, né? Eu tenho mais facilidade, mais liberdade para poder fazer uma leitura até muitas vezes que eu posso não utilizar para um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, mas que pode, porventura, no futuro ser bastante útil, né? Eu tenho aquilo ali depois guardado, organizado, então isso é uma facilidade. Outra facilidade, outra vantagem que eu acho que a carreira docente ela permite é a proximidade maior com a família. É algo que eu dou bastante valor, então assim, eu tenho mais tempo para estar em casa, né? Ainda que eu esteja muitas vezes trabalhando,
mas é aquilo, eu posso sair daqui do computador e ir para encontrar minha filha, eu posso, às vezes, sair com ela, dar um passeio, voltar a trabalhar, né? Então tem essa vantagem que me permite estar mais tempo em casa, me permite estar mais tempo com a minha família, embora isso não signifique que eu esteja de vadiagem, né? Às vezes eu consigo intercalar uma coisa com a outra. Muitas vezes o que é é uma dificuldade para quem tem uma outra atividade, né? Há atividades que você tem que estar 100% focado ali, inclusive no espaço físico de onde você trabalha, né? O que não é tão comum assim na docência. Você tem aquele momento em que você está na universidade, mas você também tem aquele momento que você trabalha em casa, né? E a produção do texto, por exemplo, a publicação é esse momento, né? Muitas das vezes até isso não é contabilizado, né? Às vezes há quem diga assim, o professor ele só trabalha o tempo que ele está aqui na universidade, né? Mas esquece correção de prova, esquece produção de plano de ensino, esquece esse momento de produção de texto, tudo isso também faz parte da atividade. Agora, assim, desvantagem eu consigo ver. Hoje em dia, a carreira acadêmica, né, a docência, ela não obviamente, se a gente for fazer um comparativo, ainda que eu seja por sua dedicação exclusiva, que você tem um certo acréscimo na remuneração, né, para você justamente se dedicar a nenhuma outra, para você justamente não se dedicar a nenhuma outra atividade. Mas se a gente for fazer um comparativo com outras carreiras, né, como Ministério Público, como juiz, como advogado da União, etc., ela, infelizmente, hoje a carreira docente ela a carreira docente é uma carreira desvalorizada, né? Se a gente for fazer esse comparativo, o aspecto tanto econômico, né, quanto também no aspecto social, não economicamente ela perde e também socialmente ela não é vista muitas das vezes como uma carreira que assim o aluno olhe, se espelhe e fale, nossa, ele é professor, né? Muitas das vezes, quando o aluno fala assim, ele é professor, esse professor vem sempre junto com um só professor, o que não é algo negativo, né? Mas tem, então, esse aspecto social. Isso acaba sendo também uma desvantagem. Você, às vezes, é visto como, ele é só professor, então ele pode ser um professor segundo nível, né? O que não é bem verdade, né? Na carreira docente, na carreira do direito, você tem a importância tanto do professor que traz o ensino prático para dentro da sala de aula, mas também aquele que se dedica mais ao aspecto teórico, né? Os dois é que enriquecem a formação do acadêmico. Não há dúvida disso. Você tem toda a razão, né? Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de expressão e um dos objetivos desse projeto, lá quando eu comecei, lá no primeiro episódio, eu fiz questão de deixar isso registrado, porque a pandemia deixou isso muito evidenciado, né? A importância do professor. A gente tem diversas tecnologias, várias formas de contato, várias formas de conhecimento, mas nada substitui o professor, né? E isso tem sido muito bem visto. E antes de ontem mesmo, eu li que a pandemia serviu, se ela serviu para alguma coisa, foi para acabar com aquela ideia de homeschooling, né? Ninguém está dando conta mais de ficar em casa e provando necessariamente a importância do professor, do contato humano com o professor, que faz toda a diferença. Bom, fico muito feliz com o seu relato também, muito importante. Bom, a gente está no nosso bloco final aqui de perguntas. Pelas minhas contas, nós temos 10 minutos, mas eu queria aproveitar esse tempinho que nos resta para te perguntar algumas coisas ainda, Gabriel. E a primeira delas vamos fazer de conta que você tivesse aqui uma poção mágica, uma varinha mágica, que você pudesse escolher algo para fazer sumir da sua vida de professor. Onde você poderia usar esse seu poder mágico? Antes só, eu queria agradecer a presença da professora Luísa, que foi a nossa representante do estado de Santa Catarina. Fico feliz ela estar aqui conosco também. Bom, mas então onde você usaria a sua mágica e de que maneira você poderia usá-la? Eu usaria no pós-prova. Eu costumo sempre brincar com as minhas turmas que o professor ele é sempre amigo da turma até o resultado da primeira prova, né? Então eu normalmente seguro o resultado da primeira prova quase chegando na segunda.
né? Porque aí Você tem mais tempo há de uma chance amizade, de né? a gente ter, da gente ter um bom relacionamento até quase o fim do curso, né? Então, assim, o pós-prova às vezes é muito difícil, né? Hoje em dia, eu não sei, parece que as turmas, os alunos, eles têm falta talvez um pouco de maturidade com relação à nota, em relação à correção, essas coisas assim. Não faz tanto tempo que eu fiz graduação, mas eu lembro. Eu nunca, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu nunca cheguei assim no professor e reclamei com ele de ponto, ou reclamar de correção. Talvez até de correção ter reclamado. Mas hoje em dia é quase que a regra, né? Às vezes, depois da prova, eu abro assim: olha, gente, vamos começar agora aqui. Depois da correção, eu vou começar aqui com o Muro das Lamentações, né? Então, façam uma fila e venham aqui para poder reclamar e ver o que a gente pode fazer aqui. E aí, cara, às vezes a fila é do tamanho da turma, né? E eu falo, gente, não é possível. Tem alguém que não tá nessa fila, Agora, né? então, assim, com certeza eu excluiria o pós-prova da minha vida. É. Tem um colega que falou conosco aqui de Rondônia. Ele brinca e fala: quando eu me sinto sozinho, eu lanço nota. Que aí eu recebo um monte de Ó, mensagem. E aí acabou a solidão. Não tem mais solidão. E não importa o horário. Pode todo ser de mundo vai madrugada, lembrar no de você. final de semana, feriado. Não tem problema. Lançou nota, aparece um monte de gente. Então eu me sinto confortável com essa quantidade de gente. Mas é E verdade, você tem razão. descobrem tudo da nossa vida, né? Descobrem celular, descobrem endereço, descobrem até onde Não seus adianta. filhos estudam. Impressionante, né? Aluno, quando quer, não tem outro jeito. Bom, para gente de fato encerrar, eu queria só saber mais duas coisas de você, até porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Você teve aqui tem uma experiência de 5 anos como professor na Federal do Amapá, né? E teve, né, já muita dificuldade pela distância. Eu até brinco, depois que a gente marcou, eu brinquei com meus amigos, falei: olha, eu conheci um professor do Amapá, nunca mais reclamo de distância, porque realmente é bem pior do que qualquer outra situação. Mas o que te faz continuar sendo professor? O que te brilha os olhos para continuar lecionando e te levar adiante semestre após semestre? É, eu acho que são duas coisas. Uma é como eu sou professor de constitucional, de administrativo e tributário, né? São das três disciplinas, quase um ministro do Supremo, né? Tanta disciplina assim, são os concursos que às vezes se fazem que às vezes a gente se Hum, pergunta como é possível, né? é. Mas o direito constitucional normalmente é dado logo no início da graduação, né? Então, isso é algo que eu gosto bastante. Isso é algo que me motiva. Eu gosto muito do conhecer os novos alunos, né? Então, o que me motiva muito das vezes é aquela entrada de novas cabeças, de novos alunos, aqueles olhinhos brilhando, principalmente daqueles que acabaram de sair do ensino médio, né? Aquele primeiro contato com a universidade. Então, isso assim, é algo que eu gosto muito. E aí, outra coisa eu acho que é o ambiente. Eu sempre gostei muito de estar na universidade. Então, talvez até isso seja uma característica, né? Normalmente, acho que quem escolhe carreira docente ou quer ser professor é alguém que não quer sair da universidade, né? Quer ser um eterno universitário. Então, a gente acaba É, ficando, né? exatamente, exatamente. Eu digo exatamente a mesma coisa. E esse período que eu estou distante, né, que a gente está distante por causa da pandemia, eu sinto uma falta. Às vezes eu passo próximo da universidade, estou vendo aqui meu colega de departamento, Rodrigo, ele pode confirmar que a universidade aqui é linda, é muito bonita. Então, às vezes eu passo lá só para poder ver, falar que saudade da minha sala, sabe? Eu olho assim, porque é isso, porque a gente quer ficar ali na universidade, foi bom ser É, lembrado. Bom, para a gente encerrar, Gabriel, agora de fato realmente encerrando, eu queria que você, se possível, deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, seja pelo meu IGTV aqui, ou seja pelo meu canal do YouTube. Todos os episódios vão para lá e depois eu vou te mandar o link para você divulgar, se você desejar. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que pensam em ser professor
que ainda não são, ou estão na graduação, ou às vezes nem estão, enfim, mas que pensam ser professor. E também para as pessoas que já são professores, mas que estão aí com dificuldades, estão desanimados, encontrando alguma dificuldade muito grande, enfim. Se você pudesse deixar uma mensagem final para esses dois grupos de pessoas, eu agradeço. Eu acho que assim, para quem pode pensar ou para quem pretende talvez entrar na carreira acadêmica e ser professor, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é para que a pessoa ela olhe para dentro de si, né? Porque na minha concepção, a docência ela é um pouco de vocação. Então, assim, a pessoa ela precisa, né? Eu identifico muito isso até na minha vida. Ela precisa ter consciência de que ela vai ser muito importante na vida de outras pessoas. Ela vai marcar a vida de outras pessoas, para o bem e para o mal. Então, assim, para marcar para o bem, que é o que eu, na maior parte das vezes, tento, né? Espero, na maior parte delas, também alcançar, ela precisa gostar do que faz. Então, para ela gostar do que faz, ela precisa se sentir motivada. E para se sentir motivada, ela tem que realmente fazer algo que venha de dentro. Então, a docência, para mim, ela tem que vir de dentro. Ela tem que vir como vocação mesmo. Você quer estar ali, você quer dar aula, você gosta daquilo, você se identifica, não é algo que te forçaram, não é algo que você viu como agentável ou não, é algo que realmente nasceu de você. E eu acho que, assim, para quem está na docência, está meio desmotivado, talvez a mensagem que eu deixe é justamente que ela lembre disso. Né? Ela lembre do momento em que ela decidiu ser professor, de como isso nasceu, de quando isso nasceu. Né? E eu, por exemplo, como eu gosto muito, eu falei, né? Eu gosto muito do ambiente da universidade, então um exercício que eu costumo fazer muito, quando às vezes até você está cansado, né? Às vezes é burocracia irritante da universidade, né? Às vezes a troca de farpas, aquela coisa toda, né? Às vezes tem uma briga de departamento, inveja, essas coisas que só acontecem nas outras universidades, nunca nas nossas, né? Mas assim, quando eu tô nessa, normalmente eu vou para o campus, eu vou para a universidade, eu fico batendo papo com aluno, com professor, com técnico, com vigia, seja com quem for, né? Só para estar ali, só para estar vivenciando, experienciando o ambiente da universidade. Que legal. De fato, é um ótimo remédio. O Rodrigo confirmou o que eu disse aqui. A universidade é muito bonita. Um dia, se eu tiver a oportunidade de conhecer, acho que vale a pena. Bom, meu caro, pelas minhas contas aqui, nós temos 1 minuto. Eu queria muito mesmo te agradecer por ter podido participar, dar cedido essa 1 hora do seu dia, em pleno feriado aqui, para participar do nosso projeto. Foi uma conversa muito agradável, fico muito feliz da gente ter conseguido fazer esse episódio aqui com tanta dificuldade. E queria mais uma vez te agradecer e convidar o pessoal que está nos assistindo a continuar seguindo aí. Amanhã, às 17 horas, a gente vai ter um episódio muito especial com o professor Fred Dier, pessoa representando a Bahia. Então, professor Gabriel, obrigado. A palavra é sua para a gente terminar nesse finalzinho aí. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Professor Márcio, eu que agradeço. Como eu falei desde o início, estava super disponível para esse bate-papo. Pelo que vi dos outros, foram ótimos. Eu acho que essa conversa, normalmente, ela flui muito bem e, em grande parte, ou talvez 90%, pela sua participação, né? Você conduz aí a conversa muito bem e faz com que a gente se sinta acolhido. Então, a gente se sentindo acolhido, a gente acaba sendo aqui verdadeiro e transforma a conversa em algo bem, bem leve, né? Que é o que a gente precisa hoje. Exatamente. Que bom, meu caro. Muito obrigado mesmo. E conte comigo porque você precisar. Estamos à disposição aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Um abraço, professor. Fiquem bem, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.